Aleluia. Vamos dar início então, aguardamos 12 minutos, talvez cheguem mais alguns alunos. Shalom a todos, Shabbat Shalom. Ainda estamos no sábado e sempre lembramos de que Jesus é o nosso descanso. Por isso, comecemos tendo os olhos fitos nesse Jesus. Comecemos orando. Pai, nós te damos graças. Obrigado por Jesus. Obrigado porque Ele é o nosso descanso. Lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Toda a Tua palavra é inspirada pelo Teu Espírito. E nós aqui abrimos o nosso coração para a voz do Teu Espírito. Fala-nos, porque nós, os Teus servos, ouvimos. Conduza-nos nesta ministração, que a Tua unção se manifeste, Senhor. Eis-me aqui como Teu instrumento. Fala, Senhor, fala. E molda-nos. Queremos ser moldados por Ti, aperfeiçoados por Ti. Obrigado, Senhor, por mais uma aula, por mais um tema, relacionamentos de aliança. Que o Teu Espírito, Senhor, leve cada um de nós, cada aluno, os que estão presentes, já presentes, aqueles que ainda talvez entrarão, ou que assistirão à gravação da aula, mas leva cada um, Senhor, a entender a essência do que é um relacionamento, do que é uma aliança, e a desfrutar da aliança para ser concretizada um preço alto, altíssimo, foi pago por Jesus. Pelo seu próprio sangue derramado na cruz, por sua vida entregue em nosso favor. Tudo para nos redimir, tudo para nos levar de volta a um relacionamento com o Pai. Éramos inimigos por causa da nossa natureza herdada de Adão que caiu. Mas veio Jesus para nos levar de volta. E nesta lição nos aprofundemos ainda mais no entendimento do que é um relacionamento, do que é uma aliança. Para que possamos, Senhor, ser aliançados, fiéis, cumpridores do pacto que temos com o Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Pai, e assim te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Shabbat Shalom, Maristela, ainda não falei contigo, já tinha falado com o Fabri. Não sei se a esposa do Fabri está presente. Mas Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Amém. Vamos dar início então à ministração da lição. Na verdade, eu gostaria de, antes da ministração, passar um vídeo sobre a última ceia de Jesus. Só um instante. Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. O que fazes?
Vazio depressa. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Eis que chega a hora. E agora, que vós sereis dispersos cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém. Aleluia. Este é o momento da ceia de despedida de Jesus com seus discípulos, com seus 12. Um momento muitíssimo importante. Eu quero aproveitar a passagem desse vídeo, também pedir que abra sua Bíblia, se possível, em Salmo 25, versículo 14, e vou lhes dar uma tarefa. Vamos fazer uma dinâmica agora. Salmo 25, versículo 14. A intimidade de Yahvé é para aqueles que o temem, e ele lhes dará a conhecer a sua aliança. Qual é a dinâmica? Vou lhe dar um tempinho, você vai pensar o seguinte: qual é o seu pensamento, o que você entende como relacionamento e o que é uma aliança? Então, duas palavras, relacionamento e aliança. O que significam para você? Vou dar mais 5 minutos para você pensar e aí voltamos para a gente ouvir o pensamento de cada um. Vamos ouvir.
Vai lá, Maristela, pode falar. Então, Abra sua câmera. então o que eu aprendi foi que a aliança é ter tudo em comum. Então, o que é meu é daquela outra parte que eu fiz a aliança. São duas partes, né? Então, ou três, não sei. Aliança, acho que pode, não sei se. Bom, vamos falar de duas partes, então. Eu faço uma aliança com outra pessoa, segundo a Bíblia, né? Segundo a Bíblia diz que, e o que eu aprendi, é que ao fazer aliança com outro, o que é meu se torna dele. Então, se alguém mexer comigo, está mexendo com ele. Se alguém tomar o que é meu, está tomando o que é dele. Agora, relacionamento. Relacionamento, eu acredito que não é igual à aliança, não. Eu acho que é bem parecido. Ou será que eu estou errado? Não sei dizer exatamente o que é um relacionamento. Ou seja, eu ter comunhão com a pessoa. Não sei Certo, se se torna igual. certo. Fabri, ouviu? Deu para fazer, Fabri? Ou não está podendo? Eu ouvi. Não, agora eu consegui ouvir. No que eu entendo é o seguinte, relacionamento, no caso da aliança, precisa de um relacionamento, né? Um relacionamento é a capacidade de você conviver bem. E a aliança, como o próprio dicionário diz, é um pacto, é um tratado que você faz, é algo que quando você tem um bom relacionamento com Deus, você tem um tratado com Deus, você cria um pacto, algo muito mais sério. Ótimo. Respondeu bem a pergunta. É por isso que eu dei Salmo 25:14. Quando se fala a intimidade do Senhor, está falando de um relacionamento, correto, Maristela? Intimidade. Agora, pessoas podem ter um relacionamento sem um pacto, pegando aí o gancho do que falou o Fabri, Maristela, sim ou não? Podem ter um relacionamento sem uma aliança nos moldes bíblicos, é claro, sim ou não? É possível um relacionamento sem uma aliança? Sim, é possível. Agora, o ideal de Deus é que, para que haja intimidade, para que haja um relacionamento, esse relacionamento seja garantido por uma aliança, por um pacto. Ok? É por isso que eu perguntei. Então, voltamos a repetir. Eu Salmo estava com o meu 25:14. microfone fechado. Diz o conselho ou a intimidade de Yahvé é para aqueles que o temem, e ele lhes dará a conhecer a sua aliança. Essa pergunta foi só para a gente despertar aí a nossa cabeça para o que vamos estudar. Temos pouco tempo, até porque demorei um pouco aguardando que outros entrassem, mas vamos tentar ministrar aí nesse tempo curto que a gente tem, aí aproximadamente 1 hora. Ok? Aproveito até para pedir, eu fui advertido aqui pelo Meet, que para gravar qualquer evento eu devo pedir a autorização dos participantes. Então aproveito para pedir que vocês me declarem expressamente se posso continuar a gravação ou não. Maristela, Fábio. Pode ficar à vontade. Pode sim. Ok. Muito bem, vamos continuar então. Aliança. O nosso texto base é Gálatas capítulo 3, versículo 15, que diz: Irmãos, isso é Paulo falando para os Gálatas, irmãos. Só um instante. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Sob o olhar bíblico, uma aliança, um pacto, um contrato, aqui são sinônimos, mesmo meramente humano, uma vez ratificada, uma vez selada, ninguém pode revogá-la ou lhe acrescenta alguma coisa.
Então, memorize esse texto, ele é muito importante. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Para aqueles que estiveram comigo na lição com os pastores Jonatas e Andréia, casamento e divórcio, isso é verdade. Quando, por exemplo, mesmo que alguém não busque a direção do Senhor para se casar com alguém, e talvez aquele casamento, se buscasse a direção de Deus, não aconteceria, porque não estaria dentro da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas uma vez feito, uma vez selado o casamento, o próprio Deus ratifica essa aliança e aquilo que foi feito o homem não pode desfazer. E Deus é muito claro em dizer que ele odeia o divórcio, ou seja, ele odeia a quebra de uma aliança, mesmo aquela aliança que poderia não ter sido feita inicialmente. E aqui eu já vou adiantando, no tempo de Josué, quando o povo tomou posse da terra, teve um povo chamado Gibeonitas, que fizeram forçosamente, utilizando-se de fraude, uma aliança com Josué e com os líderes do povo que estava tomando posse da terra, para se livrarem. E quando descobriram, alguns quiseram até não levar a sério, mas Josué e os principais fizeram questão de ressaltar que haviam feito uma aliança e ela precisava ser cumprida. Então, passado muito tempo depois, eles ainda consideravam com efeito, e o próprio Deus considerou que a aliança estava válida. Tanto é que Saul, que não respeitou esta aliança, ele e a família foi punido por causa disso. Aliás, Israel, todo Israel, o povo de Deus, sofreu por causa por ignorar ou por quebrar essa aliança com os gibeonitas, ainda que feita, não era dentro da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ainda que feita com fraude, com engano pelos gibeonitas, mas uma vez ratificada, nem o próprio Deus a revogou. Então, só para a gente começar tendo essa ideia do valor que Deus dá, do que a palavra de Deus dá para o significado de uma aliança. É algo muito sério. E nós, como crentes, como filhos de Deus, devemos levar muito a sério um mundo corrompido, onde as pessoas não se importam em cumprir a lei, estão sempre buscando brechas na lei para quebrar, para fazer algo de errado, para quebrar algum contrato. O crente deve resplandecer como luz nas trevas, levando a sério todos os seus pactos, primeiro o seu pacto maior com a nova aliança feita com Jesus. E outros pactos dos quais ele tenha feito, ele faça parte, o seu casamento, o seu contrato de trabalho, a legislação do seu país, qualquer que seja a espécie de contrato, se ele é um patrão, contrato que ele tem com aquele empregado, levar muito a sério, porque é isso que a Bíblia nos ensina sobre a seriedade de um pacto, de uma aliança. Mas o foco aqui, inicialmente, nós vamos falar sobre relacionamentos. Aleluia. Os relacionamentos são a base não apenas da nossa família, mas também da nossa vida como crentes. E brotam do relacionamento com Deus em Cristo. O texto da introdução diz: do nascimento até a morte, a nossa vida está envolvida em relacionamentos. É a base com a nossa família e como crentes com Deus e com Cristo. O princípio dos relacionamentos nasce com o próprio Criador. Jesus se relacionava com o Pai desde a eternidade. A existência do universo vem desse pré-existente relacionamento. É interessante que a Trindade, sendo as três pessoas, qualquer deles,
é Deus incriado, que não tem início de dias nem fim. Portanto, nesse aspecto, quando se fala que Jesus é o Filho, não é que ele, como Deus, tenha nascido em algum momento e se tornado o Filho da primeira pessoa da Trindade. Então, isso aponta para uma disposição de Deus de um relacionamento com o homem. Jesus se relacionava com o Pai desde a eternidade. E esse relacionamento apontava já para o plano, para o projeto que Deus tinha para o homem. Em João, no capítulo 17, versículo 24, nós lemos: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus é o Cordeiro morto desde ou antes da fundação do mundo. Não é que ele morreu lá antes, mas ele já tinha se determinado a ser aquele que iria vir ao mundo, encarnar, assumir como filho do homem e também como filho de Deus e morrer em nosso lugar. Então, esse relacionamento do pai com o filho dentro da triunidade já aponta para o que Deus queria refletir na vida do homem, um relacionamento perfeito. Ele, Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas anulou-se a si mesmo, esvaziou-se de si mesmo. E veio a esse mundo e tornou-se homem, filho do homem, mas também filho de Deus, totalmente submisso ao Pai, num relacionamento perfeito com o Pai. Então, quando olhamos para Jesus e olhamos para o Pai, o relacionamento de Jesus com o Pai, vemos aí o modelo perfeito do que significa um relacionamento ideal. Se alguém quiser fazer comentário, é só clicar aí na mãozinha que eu, se for o caso, concluo o que eu estou pensando e passo a palavra para vocês, o meu raciocínio. Ser pai implica em um relacionamento. Todo ato de Deus é uma expressão proposital do seu amor para conosco, como em uma família. Em João, no capítulo 17, versículos 22 a 24, nós lemos: Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Uma rede de relacionamentos comprometidos existe entre Deus, Jesus e todos nós. A Trindade é o exemplo perfeito de relacionamento. E como disse, o projeto de Deus era que esse relacionamento refletisse no ser que ele iria criar, que seríamos nós a partir de Adão. E esse relacionamento comprometido, ou seja, um relacionamento com aliança, desde já comece a entender isso, relacionamento com comprometimento, com compromisso, ou seja, com aliança, existe entre Deus, Jesus e nós, a sua igreja. Esta rede de relacionamentos, portanto, é o alvo para o qual todos os nossos esforços e atividades como crentes deveriam ser dirigidos. Deus, Jesus e nós. É algo muito sério que devemos levar em conta em nosso coração. Tudo o que fizermos, todos os meus relacionamentos, o meu casamento, a minha relação como pai com os meus filhos, se meus pais ainda vivos, com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus colegas de trabalho, com o meu chefe, se chefe, com os meus subordinados,
qualquer que seja a espécie de relacionamento com os meus amigos, eu devo ter como base, deve refletir a partir de mim, é claro, por minha iniciativa. Esses relacionamentos devem refletir o meu relacionamento que devo ter com Jesus e com o Pai. Qualquer que seja. Você pode enxergar isso, por exemplo, no Salmo 128. Salmo 128. Se você tiver a sua Bíblia, abra sua Bíblia, Salmo 128, você verá como o relacionamento de Deus e o dele conosco deve refletir nos nossos, em toda a nossa vida, na verdade, em toda a nossa maneira de ser e de agir e, portanto, em nossos relacionamentos. Salmo 128, ele começa dizendo: bem-aventurado, é um salmo que eu cito muito, o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Note que o primeiro versículo está falando do relacionamento desse homem com Deus. O homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Tem um compromisso com Deus. O que acontece? Esse homem comerá do trabalho das suas mãos, será feliz e tudo se irá bem, será próspero e bem-sucedido. Em tua casa, veja o reflexo do seu relacionamento com Deus. Em sua casa, a mulher desse homem será como a videira frutífera, e os seus filhos como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Note então, volto a enfatizar, o relacionamento desse homem com Deus reflete no seu relacionamento com a esposa e com filhos, e se continuarmos a ler, com as gerações futuras, quando diz: e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. A coisa reflete inclusive na sua própria nação. Então, o nosso relacionamento com Deus deve ser o modelo, ele deve ter reflexos em tudo que fizermos, em tudo que somos, em todos os nossos negócios. Por exemplo, ao declarar o imposto de renda, eu devo pensar no meu relacionamento com Deus, ainda que eu veja qualquer brecha para burlar o fisco ou qualquer outra coisa que eu for fazer. Não existe aí o modo, eu vou para a igreja, então hoje é o modo crente. Como se apertasse o botãozinho, eu visto a roupa de crente, chego na igreja, me comporto como um crente, mas ao sair de lá, tudo muda de figura. Chego no trabalho, é um outro modo. Chego em um outro lugar, na roda de amigos, me comporto de uma outra forma. Não existe isso. É claro que, socialmente, existe o chamado comportamento social adequado. Se eu fico de bermuda aqui em casa, eu não farei isso em uma reunião da igreja, no templo. É preciso entender essas diferenças. Mas o que estou falando é da essência do meu caráter, da essência do seu caráter. Onde quer que você esteja, não existe uma outra faceta do seu caráter, do seu modo correto de agir, a depender do lugar. Você será e viverá sob os princípios e o temor de Deus onde quer que você esteja. Quer você esteja sendo observado por alguém que você sabe que está, ou não. Se alguém conseguisse olhar secretamente para você nos seus bastidores, deve ou deveria enxergar, ou nos meus bastidores, nos bastidores da minha vida, enxergar um homem temente a Deus, tal qual aquele homem que eu procuro me apresentar quando estou no culto. Entendem isso? É o poder, a influência da aliança, do relacionamento que eu tenho com o meu Senhor. Independentemente de que esteja eu sendo fiscalizado, monitorado ou não. Porque, na verdade, é isso que importa, não é? Jesus vem buscar uma igreja autêntica, verdadeira, comprometida com Ele. Eu não sei se vocês estão ouvindo, parece que está tendo uma festividade, tem um barulho aqui de pessoas tocando, mas vamos... O alvo do relacionamento
é a comunhão de amor. Os relacionamentos são alvo e a própria natureza de Deus. Elas geram a comunhão baseada no amor. Porque existe o relacionamento? Para concretizar algo que é sublime, que diz respeito à própria pessoa de Deus, que é o amor. 1 de João, no capítulo 1, versículo 3, lemos: O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, nos diz: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Essa expressão é uma palavra de Jesus que ele pediu para João escrever em uma carta à igreja de Éfeso. Se você abrir lá em Apocalipse, no capítulo 2, você verá que Deus está falando à igreja de Éfeso e começa elogiando, dizendo que conhece bem o trabalho daquela igreja, a perseverança, o combate à mentira, aos falsos, o ter suportado as provas. Então, há uma relação considerável de qualidades daquela igreja que Jesus elogia. Mas aí ele chega num ponto crucial. Ele diz: Mas tenho contra ti, tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Então, um relacionamento verdadeiro que deve existir de acordo com a vontade de Deus, nele deve existir amor autêntico, porque este é o alvo do relacionamento, é a comunhão de amor. Quando você olha para João 3,16, quem conhece João 3,16, pode me citar aí? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso mesmo, muito bem, isso mesmo. Por que que Deus se relacionou conosco a ponto de nos dar o seu Filho para nos livrar de um inferno? Por que ele fez tudo isso? Por um motivo, uma palavrinha, A-M-O-R, amor. E a própria palavra de Deus diz que Deus é amor. Portanto, nossos relacionamentos devem refletir essa palavrinha tão substancial que é amor. Glória a Deus. Continuando ainda no alvo do relacionamento, em 1 de João, no capítulo 4, versículo 12, nós lemos: Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Em outra parte, o apóstolo João ainda diz na sua carta: se alguém odeia o seu irmão, como pode dizer, aqui estou dizendo com as minhas palavras, como pode dizer, se ele odeia o seu irmão que vê, como pode dizer que ama a Deus a quem não vê? Ou seja, o que é que demonstra que, de fato, o amor de Deus, que eu amo a Deus e que eu tenho um relacionamento com Deus? Eu demonstro isso nos meus relacionamentos aqui, visíveis. E o que João está dizendo é isso: se nos amarmos uns aos outros, porque ninguém jamais viu a Deus. Então Deus estará em nós, e em nós será perfeito o amor dele, Deus, que nós não vemos. Então nós concretizamos a pessoa de Deus em nossa vida, nos amando uns aos outros de fato, verdadeiramente. Portanto, os relacionamentos são o alvo da vida. Pode falar, Maristela. Aí nos arremete aos dois mandamentos que Jesus falou, dois principais que cobrem todos os outros, que é primeiro amar a Deus sobre todas as coisas, segundo amar nosso próximo como a mim mesmo. Então, amar o irmão, amar o próximo é mandamento, e se é mandamento deve ser cumprido. Né? Exatamente. Exatamente. O amor. Efésios
quando nós olhamos para os 10 mandamentos, para o decálogo, nós vemos exatamente isso, o relacionamento do homem com Deus. Os primeiros mandamentos falam do relacionamento no sentido vertical do homem com Deus e depois no sentido horizontal do homem com o seu semelhante. E aí fala do pai, da mãe, quando diz que devemos honrar pai e mãe, não devemos adulterar, e está falando do cônjuge, não devemos matar, não devemos... Enfim, você nota que tudo está falando de relacionamento. E claro, como Maristela destacou, a perfeição desse relacionamento só é possível com essa palavra, com essa propriedade tão substancial que é o amor. Portanto, nós estamos falando de relacionamentos cujo alvo é a comunhão de amor. Chegamos a uma conclusão. Os relacionamentos são o alvo da vida. Para que existimos aqui? Pare para pensar um pouco. Para conseguir um emprego, para viajar, para comprar uma TV, para comprar um apartamento, um carro. Fazemos tudo isso, mas se você enxugar tudo na essência, o que nós buscamos mesmo são relacionamentos, porque o homem é um ser relacional, ele reflete, mesmo de forma distorcida, mesmo o homem tendo pecado, reflete aquilo que ele herdou de Deus, com todas as distorções por causa do pecado, mas apesar disso, isto está no homem. É um ser relacional. E como os relacionamentos são o alvo da vida, nós lemos em Efésios, no capítulo 1, versículo 10, o seguinte: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Pela prática do amor, diz o enunciado aí da tela, o Espírito Santo nos aperfeiçoa nele. O objetivo do plano de redenção é restaurar os relacionamentos com Deus e uns com os outros. Nesse texto que eu li de Efésios 1 e 10, no plano de redenção operado por Jesus, no final de tudo ele vai congregar, ele vai atrair para si todas as coisas vai entrar em linha até a natureza, mas tudo começa conosco, homens, congregar nele em Cristo. Então Cristo, de fato, é o caminho, é o relacionamento verdadeiro que nós devemos ter para ter um relacionamento verdadeiro com o Pai, como disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é em Jesus. Uma vez que ele é que vai congregar, atrair para si todas as coisas para colocar tudo em ordem, compete a mim, com o meu livre-arbítrio, estabelecer um relacionamento verdadeiro, saudável, real, com este meu Senhor Jesus Cristo. Temos que entender que a redenção vai aniquilar o pecado. E esta aniquilação que Jesus veio operar, ela se concretiza exatamente nos relacionamentos. E aqui voltamos a citar os 10 mandamentos. A primeira parte do relacionamento do homem com Deus, a segunda, o relacionamento do homem com o seu semelhante. O amor de pai. Nenhuma família é perfeita. Nenhum pai é perfeito e nenhuma família é perfeita. Nenhuma mãe é perfeita, nenhum pai é perfeito, nenhuma família também não o é. Mas o amor paternal de Deus preenche o vazio deixado por eles. O amor do pai terreno se manifesta no físico e no psicológico. O amor de Deus opera em nosso espírito. Salmo 103:13 diz: assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Salmo 27:10 diz: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem,
o Senhor me recolherá. O que queremos dizer é que, mesmo uma pessoa que nasceu numa situação terrível, digamos, não teve pai nem mãe, foi órfão, talvez até viveu nas ruas, essa pessoa, em Jesus, por meio de Jesus, tendo um encontro com Jesus, e daí a importância de anunciar o evangelho para todos, ela pode ser curada, porque o relacionamento de pai e mãe é algo que toca o físico e, no máximo, a alma, o psicológico. Mas o relacionamento com Deus, ele opera a partir do interior do homem, a partir do espírito, do verdadeiro homem interior. E quando isso ocorre, esse poder que opera lá no espírito, restaurando o homem, tornando-o filho de Deus e estabelecendo com ele um verdadeiro relacionamento com o Pai Celestial, esses buracos, esses vazios, essas feridas que ficaram são curadas por conta desse relacionamento com o Pai Celestial por meio de Jesus. Portanto, se qualquer um de nós aqui, e aqui eu lembro, a Maristela também lembra certamente, do nosso pai, era um homem rude, com dificuldades para se relacionar. Não lembro do meu pai me pegando no colo, me fazendo carinho, dizendo que me ama, não lembro disso. Se ele o fez alguma vez, não me vem à memória. Mas isso pode acontecer com muitos de nós. Crescemos, às vezes, com vazios, com buracos, e essa ausência de pai, não necessariamente a ausência física, mas a ausência de um relacionamento ideal, deixa buracos na alma da criança, e ela pode crescer com isso e trazer-lhe problemas na juventude, na maioridade, mas em Jesus, todas essas feridas podem ser curadas. Nele a cura, no Calvário, no que Jesus realizou na cruz, na grande obra da redenção, a cura, inclusive, para essas questões. Amém? Glória a Deus. Então, se você Amém. tem algum vazio, busque em Cristo Jesus. Busque no seu relacionamento que esse Jesus lhe proporcionou com o Pai Celestial. Busque a cura desses vazios que ficaram na sua alma. E Ele tem poder para curar. Clame a Ele, estabeleça uma intimidade com Ele, e Ele virá com o seu bálsamo para curá-lo, para curá-la por completo. Aleluia. Unindo-nos outra vez. Onde está a origem da rejeição e insegurança? Eu vou correr um pouco mais porque nosso tempo é pouco. Onde está a origem da rejeição e insegurança? Medo e rejeição e insegurança são problemas que afetam a todos, porque a rejeição é parte da separação de Deus do homem. O homem, ao se separar de Deus por causa do pecado, operou nele ficou uma ferida de rejeição. Fomos separados de Deus na queda. Lembre-se, quando diz caímos lá no Éden, não é que estivéssemos lá de alguma forma conscientemente, mas como somos descendentes de Adão, do ponto de vista carnal, herdamos de Adão essa queda, herdamos de Adão essa natureza pecaminosa. Então, nesse aspecto, estávamos na semente de Adão, portanto, também caímos, fomos separados de Deus na queda. Fomos separados uns dos outros em Babel, quando houve a confusão. Aqui eu não vou entrar em detalhes, eu vou assumir que você conhece a história de Babel. A desconfiança entrou, o ciúme, a competição entrou com o assassinato de um irmão contra o outro, quando Caim matou Abel. Então, rejeição, separação e quebra de relacionamento é padrão do estado da raça caída. O homem tem essas marcas, infelizmente,
carrega dentro de si essas marcas de rejeição, separação e quebra de relacionamento. É importante, portanto, reconstruir essas áreas. E aqui entra a obra da redenção, a reconstrução disso. Tratar a rejeição, tratar a separação e tratar a quebra de relacionamento. Em Cristo, todos esses aspectos que marcam o ser humano caído são tratados por Jesus. É importante, portanto, reconstruir essas áreas. Cada coisa no plano de Deus e na função do corpo de crentes trabalha para trazer restauração e harmonia nos relacionamentos. Em Efésios 4, 12 e 13, nós lemos: com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Deus, de Cristo. Então, Cristo é o modelo. E a igreja que Jesus edificou, ela existe com essa função, tendo como cabeça Cristo, é claro, de que seus membros, aqueles que integram esse corpo que é a igreja, sejam edificados exatamente para tratar esse problema de rejeição, separação e quebra de relacionamento. Qual é o modelo perfeito de filho do homem e filho de Deus? Porque entenda que esse é o nosso chamado. Somos filhos de homens, ou seja, humanos, mas o nosso chamado é em Cristo, a nossa posição em Cristo é também de filho de Deus. E qual é o modelo perfeito de homem? Jesus. Qual é o modelo perfeito de homem que é filho de Deus? Jesus. Então a igreja existe para que os seus membros alcancem, galguem, cada dia, um caminhar constante, um subir constante, e alcancem essa medida da estatura do varão perfeito que é Jesus. Necessidade de alianças. Falar de relacionamentos no contexto bíblico é falar de alianças. A Bíblia é um livro de alianças. Nosso Deus é um Deus de aliança. E nós lemos no início, na nossa dinâmica, Salmo 25:14, que diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Como garantir? Como é que nós garantimos que os relacionamentos não serão quebrados? E acho que aqui começa a responder a nossa questão da dinâmica. Como garantir que os relacionamentos não serão quebrados? Porque relacionamentos existem. Que andem bem ou não, relacionamentos existem. O homem é um ser relacional. Quais os termos de um relacionamento no qual devemos entrar? Como levar a outra parte do relacionamento a ser tão comprometida quanto eu sou? E aí vem a resposta: por meio da aliança. Aí entramos na necessidade de alianças. Deus é um Deus de aliança. As alianças, são a base de um relacionamento bem-sucedido. Integra princípios que garantem a preservação dos relacionamentos. Então, para que existe uma aliança? Para garantir a integridade de um bom relacionamento, de um relacionamento ideal. Para isso existe a aliança. Para prever a quebra, ou para evitar a quebra dessa aliança, a quebra do relacionamento, para levar a outra parte do relacionamento a ser comprometida, tanto quanto eu devo ser, e isso ocorre por meio dessa palavra, dessa expressão chamada aliança. Necessidade de alianças. E aí nós vamos ver alguns tópicos. Você pode abrir no seu livro de discipulado pastoral, na página 251, pelo menos o meu é a página 251, que fala da necessidade de aliança. E aí veremos uma vida de honra à aliança,
hospitalidade como aliança, violadores da aliança, vulnerabilidades da aliança, ciúme da aliança, fidelidade da aliança e segurança da aliança. Nós vamos dar uma rápida passada nesses textos. Uma vida de honra à aliança. Quando nós olhamos para os homens da Bíblia, do Antigo Testamento, especialmente, nós vemos que uma cultura, indícios de uma cultura, de pessoas que levavam muito a sério a aliança. Você poderia ver isso, pode ver isso, as facetas de aliança em um negócio, onde a palavra valia muito. Hoje, às vezes, você faz um contrato, assina, reconhece as suas assinaturas, a assinatura das partes em cartório, e ainda assim existe quebra de aliança. Mas antigamente as coisas não eram assim. E a gente vê isso até próximos a nós, quando nossos pais, nossos avós falavam que a palavra valia muito. Então, existia, a Bíblia aponta para uma cultura, para pessoas cuja vida honravam a aliança. Isso nos negócios, por exemplo, na circuncisão, a dedicação da criança, a escolha de um rei, a invocação de Deus. Cada palavra falada, respaldada pela integridade pessoal do homem, reflete a aliança. Nesse sentido, cada ação da vida, desde uma sílaba proferida a uma decisão corporativa da nação para ir à guerra, pode ser vista como a extensão do caráter e, portanto, um ato de guarda da aliança. Então, nós começamos falando de relacionamentos, passamos para a aliança para garantir a integridade desses relacionamentos, a aliança é necessária. Nós vemos a necessidade de uma vida que honre a aliança, em todos os seus aspectos. Para muitos, isso pode estar num passado muito distante, mas para nós deve ser algo concreto, real e vivido por nós. Uma vida de honra à aliança em tudo que somos, em tudo que fazemos. Como eu falei há pouco, no casamento, nos meus relacionamentos com minha família, no meu trabalho, nos meus negócios, em tudo que eu sou, em tudo que eu tenho, em tudo que eu faço. Minha vida deve refletir essa aliança. Por essa perspectiva, nenhuma parte da vida pode ser considerada meramente mundana ou secular. Tudo é uma expressão de amor, tudo é uma expressão de consciência e espírito de aliança. Então, que o Espírito Santo de Deus, passo já a palavra a Maristela, possa trazer nesta lição, por meio dessa lição. Se você ainda não a leu, leia. Enquanto eu li essa lição, sublinhando, eu chorei algumas vezes, como o Espírito de Deus falou ao meu coração. A necessidade que nós crentes, que levamos o nome de crentes, de cristão, temos de valorizar o significado dessa palavra tão essencial à nossa vida, que é aliança. Pode falar, Maristela. Só voltando um pouquinho atrás, que tu falou da honestidade, falando da aliança e a honestidade no negócio. Nós alcançamos isso quando era criança. Lembra que a gente ia num comérciozinho, numa quitanda, chamava quitanda, e lá a gente comprava as coisas fiadas, o homem só anotava assim, o comerciante só anotava num papel lá o que a gente comprava, né? Muitos lá viviam isso, e no final do mês pagava tudo honestamente, né? Isso, Sim, isso vivemos respaldou muito a nossa vida. Sim, vivemos isso, sim, de fato. A palavra era suficiente, a confiança, e as pessoas honravam. Infelizmente, as coisas estão degringolando, entrando para um rumo muito difícil. Mas, como eu falei, a igreja deve andar por um caminho diferente, de fidelidade, de uma vida. Note que a expressão é vida, uma vida de honra, que deve honrar a aliança. O segundo ponto, hospitalidade com a aliança.
É outra coisa, outro aspecto que nós vemos nos homens, nas pessoas da Bíblia. A honra à aliança. Por exemplo, Abraão, e por meio da hospitalidade, Abraão, quando os anjos do Senhor pararam em frente deles, e esses anjos se manifestavam como se fossem homens, vestidos certamente com as roupas daquela época, não eram figuras estranhas. Então, eu creio que, conforme aqui escreveu Valnice Milhomens, quando ele olhou para aqueles homens e foi tão solícito, correu e ofereceu comida, água para lavar os pés, você pode ver isso em Gênesis 18, 2 a 5, na sua própria lição, era todo um cuidado que se tinha com alguém que chegasse à sua porta. E essa é um resquício, um sinal, um indicativo da honra que se dava à aliança por meio da hospitalidade. Vemos isso também no exemplo que eu já citei, dos gibeonitas. Vemos, aliás, desculpe, embora fale de gibeonitas aqui, outro exemplo aqui é do profeta, que foi pregar em outro lugar e foi recebido por outro profeta. Ele o encontrou na praça e logo lhe deu, lhe ofereceu hospitalidade, aposento para ele passar a noite, embora não o conhecesse. Então, era algo tão forte na cultura que, mesmo sendo um desconhecido, ainda assim lhe oferecia abrigo, lhe oferecia comida e todo o cuidado necessário. Ponto 3, violadores da aliança. Paulo, ele fala dessa característica de uma geração pervertida, conforme a gente lê em Romanos no capítulo 1, versículo 31, quando diz que as pessoas foram entregues a uma disposição mental reprovável. E Romanos, nesse capítulo aqui, retrata exatamente o que nós vemos. Paulo já via na sua época. Não era mais o tempo de Abraão, mas Paulo via isso naquela geração dominada pelo Império Romano, de pessoas com a disposição mental altamente reprovável. E eram, como ele escreve em Romanos 1,31, nécios, infiéis nos contratos, talvez na sua tradução tenha pérfido, que é a mesma coisa, é a pessoa desleal, que falta a fé que ele jurou, ao contrato, ao pacto que fez, aquele que trai o pacto. Então, pessoas infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia. Num certo sentido, a quebra da aliança é o fundamento de todo o pecado. A quebra da aliança e a traição da confiança são os maiores de todos os pecados. Se olharmos para o significado de pecado, na verdade, todo e qualquer pecado diz respeito a relacionamento. Por que pecamos? Ou pecamos, ou estamos ofendendo a Deus, na verdade, todo pecado ofende a Deus, diretamente a Deus. Quando alguém se curva, por exemplo, diante de um outro Deus, ele está quebrando, ele está ferindo o relacionamento que ele tem ou deveria ter com Deus. Quando um homem trai a sua mulher ou vice-versa, um cônjuge trai o outro, ele está ferindo um relacionamento e ferindo também, quebrando uma aliança. Então, o pecado tem como fundamento exatamente relacionamentos quebrados, alianças quebradas. Vulnerabilidade da aliança. Onde uma aliança pode ser vulnerável? Porque existe vulnerabilidade em uma aliança. Quem quer responder rapidinho? Onde será que está a vulnerabilidade de uma aliança? Onde ela se revela frágil, onde ela pode se revelar frágil? Fala, Maristela. Para mim, é quando não há confiança no outro. Um é desonesto, uma das partes é desonesta. Isso A falta deixa. de confiança, né? É, Isso. A aliança por si,
ela traz a sua vulnerabilidade. Sim, tem a ver, claro, com a confiança. Agora, por que ela é vulnerável? Ainda que nenhum, vamos colocar aqui como exemplo o casamento, um não esteja traindo o outro, mas é uma aliança que tem a sua vulnerabilidade, sim, pelo simples fato de que potencialmente, você que estudou direito sabe que potencialmente qualquer pessoa pode cometer um crime. Então, como o homem tem o livre-arbítrio, no caso de um casal, colocando aqui o exemplo, potencialmente ele tem a liberdade de quebrar aquela aliança. Então, o simples fato da possibilidade de um outro ferir o relacionamento, quebrar o pacto que tem com o seu cônjuge, por si só revela a vulnerabilidade da aliança. E para proteger isso que é vulnerável, aí entra a palavra compromisso. A aliança, ela exige mais do que um pacto formal. Ela exige um compromisso de fato, um compromisso verdadeiro. Para proteger a vulnerabilidade, deve haver o compromisso de prosseguir com o relacionamento. Para cada grau de intimidade, deve haver um grau correspondente de compromisso. Se um homem leva uma mulher para um nível de intimidade, para além do seu relacionamento, do seu verdadeiro compromisso, está violentando aquela pessoa. Para cada grau de compromisso, de relacionamento ou de intimidade, deve haver um compromisso. E aqui a gente continua a colocar como exemplo o casamento. Antes do casamento, o noivado. Existe um grau de intimidade no noivado e não pode passar dali. Se esse grau tiver que ser aumentado, o nível da aliança ou do compromisso deve ser alterado. Ou seja, de um noivado deve acontecer o quê? Um casamento. Então, note que para cada grau de intimidade deve haver um correspondente compromisso. Então, a intimidade ou a proximidade que deve ter um casal de noivos não é a mesma que deve ter o casal que já contraiu núpcias. Deve haver o correspondente compromisso, exatamente para proteger a vulnerabilidade dessa aliança nos seus diferentes graus. Ciúme da aliança. Deus é um Deus ciumento? Sim, Deus é um Deus ciumento. E o que significa ciumento? O que significa que Deus é um Deus? Zelo, assim, o zelo por aquilo ali, por uma pessoa. Isso, é o zelo. Exatamente isso. Ciúme é entendido como que envolvendo possessividade. Quando se fala de ciúme em um relacionamento, geralmente você pensa em uma pessoa possessiva. Há casos, e a gente continua aqui com um bom exemplo, embora o foco aqui não seja casamento, mas é um bom exemplo falar de relacionamento conjugal. Há maridos ou mulheres que têm tantos ciúmes, e às vezes ciúmes sem causa nenhuma. E chega em casa, fica procurando se tem alguém que está escondido, se tem alguém dentro do armário, debaixo da cama. Enfim, é aquele ciúme possessivo doentio. Quando se fala de que Deus tem ciúmes, claro que não é esse tipo de ciúme. Na verdade, a palavra é zelo. É aquele zelo em que Deus não significa ser egoísta com respeito a outra pessoa, mas é uma forma de respeito pelo outro, é uma forma de proteger o outro. A palavra-chave aqui é respeito, porque Deus tem ciúme por nós, para nos abençoar, porque Ele não quer que adoremos outros deuses, porque Ele não quer que nos exponhamos à influência desses deuses, de demônios, de espírito. E a gente sabe que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, para nos proteger, para proteger o aliançado com ele, é que Deus é zeloso e tem ciúme, e por isso ele precisa ser muito claro.
E como foi no Decálogo, por exemplo, não terás outros deuses diante de mim, porque eu sou um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Quando você lê isso, até parece que Deus está dizendo, olha, eu estou aqui disposto a punir quem não me obedecer. Na verdade, é uma advertência de Deus. Ele está dizendo, faça isso para que você não tenha que sofrer as consequências, você e os seus descendentes. Isso é um zelo, é um cuidado, é uma demonstração, na verdade, do amor de Deus. Qual o próximo? Ciúme da aliança, fidelidade da aliança. O propósito da aliança é assegurar fidelidade e compromisso que é tão precioso aos olhos de Deus. Provérbios 26. Vamos ver o que diz Provérbios. Muitos proclamam a sua própria bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Quando Jesus está ensinando sobre a oração, por exemplo, em Lucas, no capítulo 18, versículo 8, só um instante, deixa eu só colocar aqui o slide de volta, ok. Ele diz algo interessante, ele está ensinando sobre oração e diz que Deus fará justiça depressa aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Note aí que Deus está demonstrando a sua fidelidade, a aliança que Ele tem com os seus escolhidos. Mas ele termina de uma forma muito interessante, dizendo assim, porventura, quando o Filho do Homem retornar, encontrará fé na terra? A palavra aí é fé não apenas no sentido de acreditar, mas fidelidade, pessoas fiéis. O que Jesus está dizendo é, eu sou fiel e estou disposto a responder rapidamente às orações dos meus escolhidos que me clamam dia e noite. Mas quando eu retornar, porventura, eu vou encontrar pessoas que corresponderão a essa fidelidade, me serão fiéis? É a pergunta que ele faz. Então, daí o destaque do próprio Jesus, de que é necessário manter a fidelidade à aliança. E, por último, a segurança da aliança. Deus, no seu relacionamento com Abraão, por exemplo, quando ele estabeleceu a aliança dele, Deus, com Abraão, era costume da cultura da época jurar, e a gente vê resquício disso. Eu mesmo lembro que se fazia muito isso, as pessoas juravam pelo pai, pela mãe, pela vida da minha mãe, pela vida do meu pai, coisa muito séria. Jesus até advertiu para não se fazer isso, mas era comum invocar alguém que lhe fosse maior com juramento para assegurar, para trazer segurança à aliança. É como se fosse uma garantia. Hoje os contratos administrativos, por exemplo, de prestação de serviços, trazem uma cláusula chamada garantia de execução do contrato. Para que serve aquilo ali? A essência disso é para garantir que, como a própria palavra diz, que o contrato seja cumprido, que o contrato seja executado. Na prática, nem sempre garante, mas é a ideia, é o princípio que está ali. Então, trazendo isso para o que nós estamos vendo, essa era a ideia. Invocava-se alguém maior para trazer segurança àquele pacto que estava se fazendo daquela parte com aquela outra, invocando alguém maior para assegurar a execução da aliança, de que a aliança, de que o pacto seria cumprido. No caso de Deus, não havia ninguém maior por quem ele jurar. Deus é Deus. Ele é o Pai da eternidade. Não existe ninguém maior que ele. Ele está num alto e sublime trono. Ele é o Todo-Poderoso. Mas ainda assim, Deus, ao estabelecer uma aliança com Abraão, jura por si mesmo. Já que não havia alguém maior por quem jurar, diz a Bíblia, conforme o livro de Hebreus, no capítulo 6, versículo 13 a 19, que ele jurou por si mesmo.
E olha o que nos diz a lição: deveríamos nos envergonhar de nossa descrença, que levou Deus ao extremo de confirmar uma promessa com juramento. Ele ofereceu-nos uma aliança, prometeu-nos cumpri-la e fez até um juramento. Não fosse o pecado, nossa resposta a qualquer declaração de Deus seria simples e cheia de fé. Deus tem feito muito para restaurar-nos a uma posição onde Ele possa compartilhar sua presença mais íntima conosco. Porque Deus jurou? Por causa da nossa natureza pecaminosa e desconfiada. Obviamente, nunca poderemos desconfiar de Deus, mas essa desconfiança foi plantada pelo inimigo lá no Jardim do Éden, quando ele disse para Eva: foi assim que Deus disse? Não, não é assim, porque ele sabe que no dia em que vocês comerem do fruto da árvore, vocês ficarão sendo iguais a ele, conhecendo o bem e o mal. Então ele planta a semente da desconfiança. E Deus, então, para ratificar a aliança que ele estava fazendo com Abraão e com a sua descendência, e isso tem um significado porque aponta para Jesus e aponta para a nova aliança, ele, Deus, faz um juramento. Deus precisava jurar? A quem Deus teme? A quem Deus se submete? A ninguém, mas ainda assim ele o faz. Ele jura por si mesmo para garantir o cumprimento, a execução da aliança. Portanto, e é esta experiência da aliança com Deus conosco que influencia todas as demais alianças, porque somos uma nova criação em Cristo Jesus, as marcas da fidelidade do seu caráter começam a se desenvolver em nós e tal fidelidade inevitavelmente se manifestará em nossos relacionamentos interpessoais. Que o Espírito Santo leve-nos a estabelecer essa confiança plena na aliança com Deus. Aquele que cumpriu, aquele que prometeu, ele o fará. Ele o fará, independentemente das circunstâncias ou situações. Isso deve ser uma experiência que nos influencie em toda a nossa maneira de viver. Diga, Maristela. Só repetindo o que tu falou aí, quando Deus jura por si mesmo a Abraão, né? E o juramento a Abraão alcançou todos nós, ou seja, Deus deu como penhor ele próprio. É muita segurança, né? Exatamente. É uma garantia mais do que real, né? Aqui eu lembrei de uma das figuras do direito, que é a garantia real. Por exemplo, quando você oferece em garantia apenas uma declaração, é uma coisa. Mas quando você oferece, por exemplo, uma casa, uma barra de ouro, uma joia, você tem um contrato que vale 10 mil e, vamos dizer, oferece uma joia que vale 20 mil, essa é uma garantia. E que garantia? É uma garantia real, palpável, você pode pegar e o credor a tem ali para obter o seu valor imediatamente, porque ela está em suas mãos. Não é um papel, um seguro que está prometendo que, se acontecer isso ou aquilo, aquela seguradora vai cobrir os danos causados. Não, a pessoa com aquele bem, aquele penhor já tem o próprio valor de forma real, palpável, legítima em suas mãos. E isso aponta para o que Deus fez conosco. Ele mesmo é a garantia, ele mesmo é o penhor, ele mesmo é a garantia real. Ele fez isso nos dando do seu Espírito. O Espírito Santo é que sela essa garantia em nós. Então, sempre que o diabo quiser colocar no seu coração alguma desconfiança, um questionamento a Deus, lembre-se disso. Deus jurou por si mesmo para garantir a você todas as bênçãos advindas do sacrifício que Jesus realizou no Calvário. Pare para pensar. Ele jurou por si mesmo e foi as últimas consequências em Jesus
foi à cruz, como ele não cumprirá? Como ele não nos dará com Cristo todas as coisas? Como diz a palavra, aquele que não poupou a seu próprio filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Portanto, não temas, ó pequeno rebanho, nos diz a palavra, porque ao Pai agradou dar-vos o reino. E vamos para o próximo slide. Definição da aliança. Aliança de sangue é uma forma de aliança mútua pelo qual duas pessoas entram no mais íntimo, mais duradouro e mais sagrado dos contratos, como amigo e irmãos, ou mais do que irmãos, na mistura de sangue através da bebida ou da transfusão. Ainda temos alguns slides, eu vou passar de forma mais rápida. O que é uma aliança de sangue? Como o próprio nome diz, é uma aliança firmada com sangue. É uma aliança que não pode, em hipótese alguma, ser quebrada. Quando você entra em uma aliança de sangue com alguém, está prometendo dar a sua vida, seu amor e proteção para sempre. Então, note a segurança. Eu vou já chegar lá, já ia adiantar, mas vamos lá. O casamento é uma aliança de sangue. Eu não vou entrar em detalhes, mas para um bom entendedor, meia palavra basta. Quando, pensando em termos ideais, nós já vimos isso em casamento e divórcio, na lição de casamento e divórcio. Quando, em termos ideais, um jovem que se conserva, uma moça que se conserva, casam-se, na noite de núpcias, existe derramamento de sangue. Portanto, o casamento é, sob essa compreensão, uma aliança, um pacto de sangue. Em Malaquias 2,14 nós lemos: e por que perguntais? Por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E em Provérbios 2,17 diz: a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Daí porque fora do matrimônio, qualquer relação sexual, qualquer intimidade fora do matrimônio se constitui em pecado, porque não está dentro da aliança. E aí a gente volta ao ponto que a gente discutiu aí na dinâmica. Qualquer intimidade fora da aliança, portanto, fora do casamento, ela não é considerada de pecado, se constitui em pecado. A intimidade é para aquele que tem aliança, conforme nós lemos em Salmo 25,14. A aliança de sangue exige o compromisso, dar a vida, amor e proteção para sempre. As alianças eram seladas com sangue de animais, substitutos dos aliançados. A nova aliança foi confirmada com o sangue de Jesus. É nesse ponto que eu queria chegar. A nova aliança selada com o sangue de Jesus. Ele fez um juramento, onde ele coloca a sua própria pessoa para assegurar o cumprimento da aliança. Deus coloca a si mesmo em jogo, é uma forma humana, claro, de falar, para garantir o cumprimento da aliança. Mas ele vai muito mais longe. Ao colocar a sua pessoa, ele foi às últimas consequências e selou essa aliança com o seu próprio sangue por meio de Jesus. Portanto, a aliança que temos com Deus, a nova aliança selada com Jesus, é uma aliança feita com o seu próprio sangue. Portanto, ao entrarmos numa aliança com os irmãos, ao participarmos da Santa Ceia, nós vamos ver isso no próximo slide aqui, nós não podemos esquecer de que, ao participar do pão, ao comer do pão e ao beber do cálice, estamos trazendo em evidência os sinais que falam dessa aliança de sangue. Quando Jesus partiu o pão e deu aos seus discípulos, e quando tomou o cálice e ofereceu aos seus discípulos, ele disse o quê? Este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Portanto, firmou conosco uma aliança de sangue. É por isso que Paulo nos advertiu, dizendo: quem come do corpo e bebe do sangue
do Senhor indignamente, come e bebe para sua própria condenação, porque está desprezando o valor de uma aliança altíssima, selada com o próprio sangue de Deus. Sangue de Deus? Sim, a Bíblia fala disso, porque era o Deus encarnado que se encarnou como homem e foi à cruz e derramou seu sangue por nós para selar uma aliança conosco. Portanto, é algo seríssimo que devemos levar em consideração na nossa caminhada cristã. Por que fazer uma aliança? Porque a aliança provém um senso de compromisso. Porque a aliança obriga as partes a um forte senso de responsabilidade. Porque a aliança obriga o que prometeu a cumpri-la. Porque a aliança, ela faz cumprir o propósito de Deus. O que constitui uma aliança? Existem 3 partes que eu gostaria de destacar para a gente encerrar daqui a pouco, que caracterizam uma aliança de sangue. São as palavras ou promessas, o sangue e o selo. As palavras ou promessas são as promessas de bênçãos, maldições, termos ou condições, juramento. O de Deus torna a aliança irrevogável. O juramento de Deus torna a aliança irrevogável. Então, são as palavras que caracterizam as condições, os termos que norteiam o pacto ou a aliança. Palavras e promessas. Segundo, o sangue. Como se trata de uma aliança de sangue, é o sangue que foi derramado para selar aquela aliança. E o selo indica a autenticidade, o sinal, o penhor. Nesse caso aqui, podemos trazer como exemplo o anel de casamento. Isso aqui é um selo, é um sinal da aliança que eu tenho com a minha esposa. As festas de Yahvé são outro sinal da aliança que Deus tem com o seu povo. E a propósito, celebramos ontem e estamos ontem e hoje celebrando qual a festa mesmo? Festa das trombetas. E a circuncisão também é outro exemplo, e o partir do pão também é outro sinal. Então, pense em selo como sinal, para indicar a autenticidade. Ao participar do pão e do vinho, ali são os sinais, os símbolos de que você faz parte de um pacto que você selou com o Senhor Jesus. O que constitui uma aliança? O pai libera, nós já vimos, é preciso ver também aqui que o pai é o originador, estabelecedor, fonte, princípio e guardador da aliança. O filho é o sacrifício, o sangue, o mediador e ratificador da nova aliança. E o Espírito Santo é o executor da vontade e testamento do pai e do filho. Ele é o cumpridor e aperfeiçoador da aliança. E o próximo slide diz: o pai libera as palavras. Nós falamos de palavras, sangue e selo. O pai libera as palavras e as promessas da aliança. O filho oferece o sangue da nova aliança. E o Espírito Santo é o selo da nova aliança. Então, note que a Trindade Santa está envolvida na nova aliança, a aliança que Jesus fez conosco. As palavras vêm do Pai, o Filho oferece o sacrifício, o seu sangue, e o Espírito Santo autentica essa aliança. E aí é importante dizer que é a presença do Espírito Santo em uma pessoa que determina se ele tem ou não uma aliança com Deus. Paulo foi muito enfático em dizer: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, o Espírito, de fato, é o selo, é a autenticação, é o carimbo real de que temos uma aliança com Deus por meio do sangue de Jesus. E, por fim, concluímos: todos os nossos relacionamentos, sejam com Deus ou interpessoais, devem ser firmados nos princípios de aliança, porque, como filhos de Deus, filhos do Deus de aliança, queremos refletir sua imagem, sendo homens
e mulheres de aliança. Então, novamente voltamos a esse ponto essencial ao estudar essa lição. Fazemos parte ou temos com Deus uma aliança. Deus firmou várias alianças com o homem. Aliança edênica, aliança noética, aliança abraâmica, aliança mosaica, aliança palestiniana, aliança davídica, nós não vamos detalhar cada uma, é claro, e a nova aliança. Todas essas outras alianças desembocam ou desaguam nessa nova aliança. E nós somos privilegiados, porque as pessoas que viveram no passado, os crentes como Abraão, viram isso de longe. Jesus disse que Abraão enxergou o seu dia e se alegrou. E nós hoje vivemos os dias em que estamos desfrutando dessa nova aliança selada, feita mediante o sangue de Jesus. Por isso devemos vivê-la, volto a frisar, em todos os nossos relacionamentos. Relacionamento com Deus e os relacionamentos com os nossos semelhantes. Relacionamento no sentido vertical e relacionamento no sentido horizontal. Todos devem ser feitos sob os princípios dessa aliança que temos com Ele. Como filhos de Deus, como filhos dessa aliança, devemos refletir essa imagem perfeita, essa imagem de Jesus, sendo homens e mulheres de aliança, vivendo de fato a aliança no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, em tudo que somos, em tudo que fazemos, em tudo que temos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nós te damos graça. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudar essa lição. Que o poder dessa aliança, que os princípios dessa aliança, que a consciência dessa aliança norteie, Senhor, toda a nossa maneira de viver, o ser e o fazer, tudo o que somos, tudo o que fizermos, tudo o que viermos a ser, tudo o que viermos a ter e a fazer. Em nome de Jesus, para que o mundo veja em nós o Cristo vivo, o Cristo Salvador, o Cristo que oferece ao homem pecador e perdido uma oportunidade de voltar-se para Deus, de reencontrar-se com Deus e firmar com Ele uma aliança, a qual, para ser concretizada, pagou-se um preço muito caro, mediante o sacrifício de Jesus. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos que teu Espírito ministre mais profundamente aos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém.